convidados esta noite para adorar o único, o verdadeiro, aquele que a gente sabe que está sempre pertinho da gente, que sempre ouve as nossas mais profundas inquietações. Vamos lá para o Salmo 100? Qual é a atitude que Deus espera de nós esta noite? Qual é a atitude que Deus espera de nós em todo o tempo da nossa vida? Vamos lá? Salmo 100. Ele diz assim: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graça e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom, o seu amor é leal, é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. O seu coração está agradecido pelo que Deus é, pelo que Ele tem feito na sua vida? É isso que Deus espera de nós. Louvor, simplesmente o cantar, pode não expressar o mais profundo da nossa adoração. A Bíblia fala que Deus está com os olhos passeando pela terra, buscando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, que abram a sua boca para dizer quem Ele é, as maravilhas de Deus. Deus espera que a gente viva em atitude real, diária de adoração, todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos declarem a glória de Deus, a grandeza de Deus. Um texto que eu vi esta semana diz assim: o seu louvor deve fazer parte de cada momento da sua vida. Deve ser o que você faz no carro, dirigindo, a caminho ao trabalho, ao caminho da escola, da loja. É o que deve abrigar o seu coração quando você está num shopping, no aeroporto, num consultório médico. É o que você faz quando a pia da cozinha entope, o pneu do carro fura, alguém bate no seu carro, você fica doente, ou quando você acaba de perder as chaves pela 40ª vez. Isso nunca aconteceu comigo, tá? São as palavras que pronuncia com fervor quando você está num pronto-socorro, no enterro de um ente querido, em meio a uma tempestade. A adoração, o teu louvor, deve ser uma atitude contínua do seu coração. Uma atitude que não se altera apesar das mudanças em sua vida. Isso não significa ter um pensamento positivo diante das coisas, mas sim nós não nos deixarmos afundar até o nível do nosso problema, mas sim nos erguermos ao nível da solução. Você crê nisso? Deus é a solução de todas as nossas dificuldades, glória a Deus. Um dos segredos de experimentar o poder do louvor, da adoração, do servir a Deus, é decidir-se a adorar a Deus, sem levar em conta as circunstâncias. Quando você fizer isso, você não vai conseguir mais deixar de louvá-lo. Você não vai conseguir mais deixar de servi-lo. O amor de Deus se derrama em nós. E Ele nos enche ao ponto de transbordar e da gente desejar espalhar esse amor. O desafio para nós essa noite é a gente realmente se colocar em pé, em atitude de alegria, como diz o Salmo. Aclamem ao Senhor toda a terra, cantem louvores ao nosso Deus,
decidam por servi-lo em todo o tempo, durante a sua vida, apesar das circunstâncias. Amém? Eu quero pedir para você se colocar em pé, na certeza de que Deus está aqui, que Ele está conosco em todo lugar, que eu sou dele, que Ele é meu, e por isso eu o louvo, eu o adoro, para a honra e glória do Senhor. Amém?
transformados para a glória do Senhor, com o caráter semelhante ao de Jesus. Que a alegria brote no nosso coração por aquilo que o Senhor é, Pai, pela grandeza do Senhor, pela majestade do Senhor, pelo domínio, pela soberania que o Senhor tem sobre todas as coisas. Que segurança nos dá, Pai, saber que estamos nas Tuas mãos e que o Senhor tem total controle sobre as nossas vidas e faz o melhor por aqueles que Te buscam, por aqueles que vivem para fazer a Tua vontade, para Te servir, para Te adorar, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Faz isso em nós, Pai, para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. O maior desejo de Deus na nossa vida é que a gente leve esse amor, que a gente seja capaz de expressar esse amor por onde quer que a gente vá. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas que gostoso a gente saber que o Espírito Santo de Deus nos guiará e nos levará por toda a nossa vida até a eternidade para a glória de Deus. E é isso que nós vamos declarar aqui agora, desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus. Louvado és. Esse é o desejo do nosso coração. Louve-o com toda a força do teu coração. Os homens começam, as mulheres respondem. Amém? Exaltado na
deseja que você o exalte e não aos seus problemas. A nossa oração esta noite seja: embora eu tenha esses problemas, sei que tu, Senhor, és maior do que eles. És meu Pai Celestial, é um Deus bom. Em Ti encontro tudo de que preciso para a minha vida e decido exaltar-Te acima de tudo mais. Amém? Quanto mais nós nos convencermos do poder do louvor, da adoração, do servir a Deus, a nossa vida será transformada para sempre. O que eu posso entregar a Deus diante disso? Nada menos do que toda a minha vida, todo o meu ser, tudo que eu pensar, tudo que eu falar, tudo que eu fizer, seja verdadeiramente para a honra e para a glória de Deus. Esse é um momento, um privilégio que a gente tem, de também dizer a Deus: Senhor, eu estou entregando nas Tuas mãos também a minha vida financeira. Também estou em obediência ao Senhor, entregando os meus dízimos, as minhas ofertas. Vamos lembrar que nós temos o nosso 13º, que também faz parte de tudo que Deus nos dá, para a honra e para a glória de Deus. Todo esse dinheiro que a gente devolve para Deus, que não é nosso, ele é usado para a honra e para a glória de Deus, amém? E esse é um momento importante para a gente estar lembrando: Senhor, eu quero minha vida te oferecer, nada menos do que isso, para a honra e para a glória do Senhor, amém?
tão fiel, nada nos tem faltado, Pai. O Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia se renova a cada manhã nas nossas vidas, ó Deus. Por isso Te somos gratos. Queremos que o Senhor tome, Pai, nas Tuas mãos esses dízimos, essas ofertas. Multiplique na obra do Teu reino, Pai. Supra e sustente todos os Teus filhos espalhados por este mundo, ó Deus, para que todos possam ver a grandeza do nosso Deus, o cuidado e o amor do nosso Deus para todo aquele que o busca em espírito e verdade. Pai, nós temos os pedidos desta taça colocado aqui à frente. Senhor, o Senhor conhece cada pedido, cada coração, cada aflição, cada angústia, cada motivo de alegria. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, opera, fala a esses corações, consola, conforta, cura, liberta, Pai, para a glória do Senhor. Pai, queremos também clamar pela vida do cunhado do Samuel, o Senhor José Pedroso, Pai. Ele está internado, teve um derrame, é lá da cidade de Registro. Em nome de Jesus, ó Deus, guarda essa família, guarda esses corações, são filhos Teus, Pai, que precisam do Teu socorro, precisam do Teu cuidado, precisam da cura, para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente sentar, eu queria pedir para que nós juntos estivéssemos orando por uma pessoa muito especial também. Essa semana, na sexta-feira, o nosso pastor fez aniversário. Então, eu queria chamar o pastor para vir aqui à frente, porque eu sei que essa igreja tem sido tremendamente abençoada pela sua vida, pela vida da sua família, conosco, e nós não podemos deixar de pedir a Deus que o abençoe também e abençoe a sua família, em nome de Jesus. Bem? Povo de Deus, vamos juntos clamar pela vida desse pastor, da sua família? Pai, que alegria, ó Deus, saber que o Senhor tem o controle, tem o domínio de todas as coisas. Sabemos que foi escolha do Senhor, Pai, pastor Arthur, estar aqui conosco, para nos ajudar, para nos guiar, Pai, para ser instrumento do Senhor nas nossas vidas. Mas nós também queremos ser bênção na vida desta família, Pai. Nós queremos também ser suporte para eles. E por isso nós clamamos que o Teu Espírito Santo, Pai, domine sobre nós, abençoe a vida deste pastor, da sua esposa, dos seus filhos, os dirige em todo momento, suprindo-os, Pai, em todas as suas necessidades, emocionais, espirituais, materiais, Pai, na unção do Teu Espírito Santo, para que Ele traga a palavra certa aos nossos corações, Pai, vinda diretamente do Senhor. Nos alegramos nesse dia por mais um ano de sua vida e pedimos, ó Deus, sustenta-os e abençoa-os ricamente para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz no Senhor Jesus, amém? Amém. Obrigado, Lígia. Obrigado aos irmãos. Quero já até agradecer pelas manifestações de carinho, de lembrança, cumprimentos que aconteceram sexta-feira. Chegamos aos 40. Espero que não seja nem a metade ainda do que vem pela frente, né? Dia 20 de novembro. Foi até feriado aqui na cidade. Olha que interessante. Na minha cidade, onde eu nasci, não é feriado. Por isso que falam que o profeta não tem honra na sua própria casa, né? Tá vendo? Então, graças a Deus por mais um ano de vida. E mais uma vez, obrigado pelos telefonemas, mensagens, manifestações de carinho como um todo. Queridos, nós continuamos falando aqui sobre os ilustres desconhecidos. E hoje, na verdade, nós vamos terminar este assunto hoje, esta série hoje. Eu espero que essa semana que se passou tenha sido uma daquelas oportunidades para a gente se curvar um pouco mais na areia, escrever um pouco mais ali enquanto a tempestade passa,
mas ao mesmo tempo também eu fiquei com uma preocupação essa semana. De repente alguém pode ser levado a acreditar que a única postura que a gente deve ter é de ficar curvado, escrevendo na areia e não tomar as atitudes que muitas vezes são necessárias a nós. Então, para evitar esse risco, eu quero aqui lembrá-los que Jesus não está, até hoje, curvado na areia escrevendo alguma coisa com o dedo. No momento certo, Jesus se levantou e resolveu o assunto que ele precisava resolver. Então, tem alguns momentos que de fato o que a gente mais precisa fazer é abaixar, descansar a cabeça, escrever, esperar a tempestade passar. Para depois nos levantarmos com assertividade para resolvermos aquilo que precisa ser resolvido. Tá bom? Não esqueçam disso. A nossa última ilustre desconhecida é uma mulher chamada Febe. E ela tinha uma mania, no mínimo curiosa, ela tinha a mania de servir. E esta mania de servir nos ensina muito a respeito desta mulher chamada Febe. O nome é Febe, tá bom? Não febre. Às vezes a gente lê algumas coisas na Bíblia rapidamente. Eu estava contando aqui de manhã que o Vitor me procurou ontem dizendo assim: pai, nós vamos fazer um teatro na escola. Vai ser Jesus e os discípulos contra Faraó e os príncipes do Faraó. Falei, rapaz, que batalha, hein, que vai ser essa? Aí ele falou assim: e eu vou ser aquele que venceu as 10 pragas do Egito. Meu Deus. Agora, vindo para cá no carro, ele disse assim: pai, eu sei a história do nascimento de Jesus. Eu sei como Jesus nasceu. Falei, que legal, como é que foi? Ah, tinha José, tinha Maria, tinha o rei Golias. Eu preciso conversar com a Letícia, viu? Tem alguma coisa lá em cima que não está certa. Falei, Herodes, filho. Ah, Herodes. Então, se a gente lê alguma coisa na Bíblia, corre o risco de se confundir. Eu me lembro uma vez que a Júlia era bem pequenininha, 2 ou 3 anos, amava ouvir história antes de dormir. Hoje em dia é uma luta para dar um beijo antes de dormir, né? Vamos lá, pai vai contar uma história. Não quero história. Mas naquela época ela gostava muito de história. E eu comecei a contar para ela a história do rei Davi, que o rei Davi cuidava das ovelhas, e o sono foi tomando conta de mim. Não é toda noite que a gente está tão animado para contar a história para os filhos, né? E eu fui contando Davi as ovelhas, e o sono foi tomando conta. Daqui a pouco eu disse assim: tá aí, filha, o rei Davi tinha 100 ovelhas. E ele perdeu uma ovelha, filha. E enquanto o rei Davi não encontrou a ovelha que ele perdeu, ele não descansou. Eu já tinha ido para a parábola de Jesus, né? Ainda bem que ela era pequenininha, ela nem percebeu. Então é isso, nós estamos falando de Febe, tá bom? É uma mulher, uma irmã, muito abençoada, que servia a Deus na igreja próxima a Corinto. O texto que nós vamos ler, portanto, é Romanos capítulo 16, de 1 a 2. Qualquer informação que você tenha recebido sobre Febe, só pode ter sido de Romanos 16. Viu? É o único texto em que Febe aparece nas Escrituras, com algumas poucas informações. E é a partir destas poucas informações que eu quero compartilhar algumas coisas com vocês sobre essa mania de servir, que eu quero que contagie o meu coração e o de vocês também. Romanos capítulo 16 é o último capítulo da carta que Paulo escreve aos Romanos. É um capítulo apenas de saudações, ele manda abraço para um monte de gente, destaca a importância, são 26 pessoas mencionadas por Paulo. E sugerem os comentaristas que essa despedida foi não apenas para os romanos, como foi também para os efésios, porque era uma carta de recomendação que Febe estava levando para que ela fosse recebida nas igrejas da região. Tá bom? Diz assim então a palavra do Senhor: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Vejam que maravilha. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, ela está servindo a igreja de Cencreia. Peço que vocês a recebam no Senhor. Ela tem sido útil, tem sido protetora de muitos, inclusive de mim, diz o apóstolo. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, nós queremos te agradecer e te louvar por todas as bênçãos que dia após dia o Senhor tem
derramado sobre as nossas vidas. Te louvamos porque em Jesus nós somos teus filhos, somos teus servos, somos chamados, ó Pai, para servirmos ao Senhor. E é assim que nós queremos que a nossa vida seja encontrada pelo Senhor. Uma vida de serviço, uma vida de dedicação, uma vida de amor pela obra, pelo reino, uma vida de serviço ao próximo. Ó Deus, nos ensine nesta noite, a partir do exemplo de Febe, a sermos homens e mulheres operosos na presença do Senhor. Fale, ó Deus, ao nosso coração agora. Tome, Senhor, a minha vida em Tuas mãos. E que tudo aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações venha no poder e na autoridade do Teu Santo Espírito. Abençoe, ó Pai, esse tempo, para que ele seja frutífero na Tua presença. E os frutos, ó Deus querido, sejam agradáveis para a nossa vida e para a vida das pessoas que nos cercam também. Oramos agradecidos, o nome santo, bendito e poderoso do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Queridos, vejam esta frase que eu pensei para trazer para o início da nossa reflexão desta noite. Leia esta frase e pense um pouquinho sobre ela e a verdade tão grande que esta frase carrega em si. Para aqueles que talvez tenham uma dificuldade um pouco maior de enxergar, daí onde está, eu quero ler também para reforçar. Esta frase diz o seguinte: não é o inimigo que me afronta. Se fosse o inimigo que me afronta, eu suportaria, porque eu sei que é meu inimigo. Não é também o que me odeia quem se exalta contra mim, porque se fosse o que me odeia, eu sei que ele me odeia, e eu dele me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Esta frase é verdadeira ou não? Claro que sim. Já disse aqui em outras ocasiões que, na maioria das vezes, nós nos decepcionamos justamente com as pessoas que estão mais próximas a nós. Agora, alguém poderia sugerir qual é o autor que escreveu esta frase? Ou em qual livro que, porventura, eu encontrei esta frase? Alguém tem alguma ideia? Alguma sugestão? No livro dos Salmos. O autor desta frase foi um rei chamado Davi. E esta citação que eu acabei de trazer para vocês aqui, ela se encontra assim num livro. No livro dos Salmos, no capítulo 55, especificamente nos versículos 12 e 13. Mas se você ler todo o capítulo 55, você encontra a angústia do salmista, justamente por conta do crescimento dos seus inimigos à volta, e o fato de que os que mais se levantam contra ele são aqueles que estão mais próximos dele. E notem que o rei Davi é um homem que nós podemos considerar como um homem que teve intensidade nos seus relacionamentos. E nesta afirmação que ele faz, nós aprendemos muitas coisas a respeito do ser humano. Principalmente à luz das duas tragédias mais recentes que nós tomamos conhecimento. Uma delas que aconteceu em Paris, na França. E outra delas que aconteceu em Mariana, no estado de Minas Gerais, aqui no Brasil. E depois passou por mais 14 cidades, chegando até outro estado, chegando até o litoral brasileiro, o estado do Espírito Santo. Quando nós pensamos nesta afirmação de Davi, e quando pensamos nessas duas tragédias que ficamos sabendo nessas últimas semanas, nós nos lembramos o quanto o ser humano nos surpreende. O quanto o ser humano é capaz de nos surpreender. Basicamente por duas coisas. Primeiro, o ser humano é capaz de nos surpreender pelas atrocidades, pela capacidade que tem de cometer atrocidades. Quando pensamos, por exemplo, nessa tragédia que ocorreu em Paris, ficamos perplexos. Como alguém pura e simplesmente pode chegar disparando contra outras pessoas inocentes dentro de um restaurante, numa praça, em qualquer lugar? Como alguém pode colocar no seu próprio corpo uma bomba para destruir toda uma localidade, de tal forma que aquela explosão pode ser ouvida a quilômetros de distância? Não é raro, mas de vez em quando ouvimos algumas notícias do tipo: alguém abandonou uma criança numa caixinha de sapato, num lixo. E chegamos à conclusão: o ser humano cada dia nos surpreende mais com a capacidade que tem de cometer atrocidades. De vez em quando ficamos atordoados com a notícia de que os filhos planejaram, executaram a morte dos próprios pais. E ficamos surpreendidos com a capacidade que o ser humano tem de cometer barbaridades, atrocidades.
Ficamos surpreendidos com a capacidade daquelas pessoas responsáveis por garantir a segurança da população, por conta daqueles dejetos tóxicos da lama, mas que na verdade tudo aquilo se tornou uma arma para muitas pessoas fatal, vitimando pessoas, destruindo vilas, derrubando casa, tirando das pessoas o privilégio do acesso àquilo que talvez é a sua necessidade mais básica, que é a água. Rios de lama, a lama invadindo todo quanto é lugar. Talvez e seguramente pela irresponsabilidade de algumas pessoas que deveriam ter cuidado melhor daquele local. Ficamos cada dia mais surpreendidos com a capacidade que o homem tem de fazer essas coisas. E reconheçamos, muitas vezes nós ficamos surpreendidos até mesmo com a gente. Quando passam algumas coisas na nossa cabeça que a gente jamais imaginou que poderia passar. Quando passam algumas coisas pela nossa cabeça que nós jamais teríamos coragem de pensar alto. Que nós jamais confidenciaríamos nem a pessoa da nossa maior confiança. As sombras da alma trazem alguns pensamentos para a gente, que de vez em quando a gente diz assim, não, eu não posso permitir que esse pensamento me domine. Porque se me dominar eu vou cometer alguma atrocidade, tanto ou maior do que essas que o pastor está mencionando aí no púlpito. E nem sequer dividimos isso com ninguém. Guardamos nosso coração, mas reconheçamos. Você nunca se assustou com você mesmo? Você nunca se assustou com as coisas que passaram pela sua cabeça? Você nunca se assustou com as coisas que você já teve vontade de fazer? O ser humano surpreende dia a dia pela capacidade de cometer atrocidades. Por outro lado, o ser humano surpreende também, dia após dia, pela capacidade que tem de se envolver, de se engajar, de se mobilizar, de se sensibilizar, de socorrer outras pessoas. Mesmo que sejam pessoas que não conheçam necessariamente. E dizem que o brasileiro tem essa capacidade ainda mais. Muitas pessoas, por exemplo, têm se mobilizado em prol das vítimas lá de Minas Gerais. Muitas pessoas têm doado da sua água, dos seus produtos de higiene, têm colocado recurso do seu próprio bolso para ajudar, para enviar uma oferta, para financiar, porque o ser humano também tem essa capacidade. Muitas pessoas eu encontrei naquele dia do atentado da França, muitas pessoas eu encontrei por aí tristes, muitas pessoas que nunca pisaram em Paris e talvez nunca pisem, orando por aquelas pessoas, clamando por aquela nação, pedindo a misericórdia de Deus sobre aquele povo. Por quê? Porque o ser humano também surpreende pela capacidade que tem de se envolver, de se engajar, de se mobilizar por causas e por pessoas, mesmo que elas sejam desconhecidas. Bom, tendo em vista o que Davi disse no Salmo 55, e essas duas surpresas que o ser humano constantemente nos dá, nós só podemos chegar a uma conclusão. O mundo precisa de servos. O tempo que se chama hoje precisa de servos. Precisa de pessoas que tenham o coração no reino de Deus. Num tempo de tantas atrocidades, o mundo precisa de gente que tenha um coração pronto e disposto para servir. E eu pergunto para vocês, quem é que tem condições de oferecer ao mundo pessoas que tenham realmente capacidade de coração para servir, se não a igreja de Jesus Cristo? E se a igreja de Jesus Cristo não oferecer ao mundo pessoas que sirvam verdadeiramente, a pergunta é, quem oferecerá? Eu digo isso porque muito se tem falado nos nossos dias sobre liderança servidora e voluntariado. Existem livros aí, você que está envolvido no mundo corporativo já deve ter ouvido essa expressão inúmeras vezes. Muito se fala sobre liderança servidora e voluntariado. Só que eu quero dizer para vocês, querido, que não é necessariamente sobre isso que eu estou falando aqui agora. Porque se nós entendemos que liderança servidora e voluntariado estão única e exclusivamente para atender os benefícios de uma corporação, de lucros, então definitivamente nós estamos falando de assuntos diferentes. Eu não posso usar o nome de Jesus para me referir a uma liderança servidora, mas não viver do modo como Jesus viveu. Não ter um coração tão pronto e disposto para servir como Jesus serviu.
Então, se é esse o conceito, se o conceito de liderança servidora e voluntariado nos nossos dias se refere aos lucros da minha empresa, desculpem, não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre o modelo de serviço de Jesus, que inspirou tanto o coração dos apóstolos, que fez com que eles proclamassem a palavra de Deus para outras pessoas, de tal forma que esse poder transformador do serviço alcançasse também o coração de uma mulher chamada Febe, a última dos ilustres desconhecidos que estamos falando aqui. Ela aparece apenas na despedida que o apóstolo Paulo faz na carta que escreveu aos Romanos. Praticamente o único texto que esta mulher aparece em toda a Bíblia. Leva em suas mãos uma carta de recomendação do apóstolo. E temos pouquíssimas informações sobre elas. Mas algumas coisas esses 2 versículos apontam para a gente. Primeiro, esses versículos apontam que Febe era uma mulher de origem gentílica. Ela não era da linhagem da Israel. Ela não era da linhagem judaica. Ela não era uma mulher que cresceu ouvindo e aprendendo o Pentateuco. Ela não era uma mulher que cresceu aprendendo a respeito da lei. Não. O nome Febe é um nome de origem gentílica, que significa brilhante, e é um nome que inclusive estava relacionado ao templo da adoração da deusa Artemis, que era um templo fortíssimo que existia na cidade de Éfeso. Então Febe não tinha na sua raiz nenhum traço do reino de Deus. Febe não trazia na sua raiz nenhum traço daquilo que era o propósito de Deus para a vida do seu povo, nada. A segunda informação que encontramos sobre Febe é que ela frequentava uma igreja num lugar chamado Sencreia. Sencreia não era propriamente uma cidade. Sencreia era um distrito portuário. A cidade de Corinto possuía alguns distritos portuários, e um deles se chamava Sencreia. Um desses distritos ficava a 16 quilômetros do centro de Corinto, e era Sencreia. Havia ali em Sencreia uma igreja, e na igreja de Sencreia existia uma mulher que tinha o ofício de servir, que era justamente Febe. Outra informação que nós temos sobre ela é a informação de que ela era uma vendedora ambulante, mais precisamente uma vendedora viajante. Muito provavelmente vendedora de tecido, de púrpura, que é exemplo de Lídia, comercializava o seu produto em várias cidades. Ela saía viajando, levando o seu produto e vendendo nas cidades vizinhas. Por último, nós vemos nesse texto que Febe traz consigo também uma carta de recomendação em suas mãos. E por que é que ela traz essa carta de recomendação? Por vários motivos. Primeiro, para que ela não fosse confundida com nenhum dos falsos cristãos, dos tantos que existiam na época. Segundo, Febe leva a carta de recomendação para ser ajudada por onde quer que ela passasse por cristãos. Terceiro, Febe leva uma carta de recomendação para se identificar como alguém ligada à liderança pastoral dos apóstolos, ao cuidado pastoral dos apóstolos. E aí, gente, vamos ser sinceros, poucas vezes nós nos lembramos do exemplo, do testemunho e da missão de Febe no Novo Testamento. Se alguém perguntasse para você, escrever num papel 100 personagens da Bíblia, dificilmente o nome de Febe apareceria ali. Se você fosse escolher um texto para ler durante a semana que pudesse falar ao teu coração, dificilmente você pensaria, deixa eu ver o que aconteceu com Febe, deixa eu procurar o que Deus quer falar comigo através dela. No entanto, esta ilustre desconhecida aponta para a gente um caminho fantástico, que é o caminho de servir a Deus, mas não servir de qualquer forma. Servir a Deus de todo o coração, servir a Deus de forma intencional, servir a Deus deliberadamente, e eu não tenho receio de dizer para vocês, o mundo que nós vivemos hoje precisa urgentemente de homens e mulheres que sejam como Febe. Está claro isso? Deixa o pessoal abrir a janela, vamos concentrar aqui, se precisar ligar o ventilador, já faz o que tem que fazer. Todo domingo, chega nesse momento da mensagem, a coisa acontece, né? Então, não é fácil para o pregador não, viu gente? Mas vamos lá. Febe ensina para a gente um caminho fantástico, que é o caminho do servir. E é nesse caminho que a gente precisa trilhar também. Porque o mundo que nós vivemos hoje precisa urgentemente de Febes. Homens e mulheres que sejam como ela. Homens e mulheres que tenham o mesmo coração, o mesmo desprendimento por servir. Por isso, que eu quero compartilhar com vocês nesta noite, a partir de Febe, uma mulher que tinha a mania de servir, o que nós aprendemos a respeito de servir com ela? Preste bem atenção. Primeiro, nós aprendemos com Febe que servir não se limita à dinâmica de uma igreja local, mas passa pela igreja local.
A dinâmica do serviço no ministério de Febe não se limita ao ministério de uma igreja local, mas tem como base, tem como centro o ministério de uma igreja local. Como é que nós vemos isso em Febe? Febe era uma mulher que servia o mundo todo. Febe era uma mulher que viajava vendendo o seu produto e levando o seu produto a outras pessoas e compartilhando com elas a palavra de Deus. No entanto, o texto é claro em dizer que Febe era uma mulher que tinha um ministério reconhecidamente comprovado na sua igreja local, na sua igreja de origem, que era Cencreia. Por que é importante dizer isso, queridos? Porque fazer um ministério fora é muito fácil. Mas desenvolver um ministério onde a nossa autoridade é aprovada e testada a cada dia é que é o desafio. O apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo no capítulo 4, versículo 12, ele diz o seguinte: Timóteo, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, na pureza, no procedimento, torna-te padrão dos fiéis. Ele não disse assim, seja o padrão daquele que está perdido, porque aí nós já somos mesmo. Seja o padrão daquele que está no mundo, porque é óbvio, ser padrão daquele que está perdido é fácil. O grande desafio é ser padrão entre os fiéis. E é esse o desafio que Febe assume em Cencreia. Ela era uma mulher que tinha um ministério na igreja dela. E a partir do ministério da igreja dela, é que ela servia as pessoas que estavam à sua volta também. Gente, isso é muito importante dizer. Por quê? Porque a autoridade do nosso ministério se dá no lugar onde nós estamos. E não fora. Por isso que eu muitas vezes fico um pouco um pé atrás com aquilo que é chamado hoje de ministérios itinerantes. Ministérios que não têm raiz. Ministério que não tem origem. Ministério que não tem a vivência do dia a dia de uma comunidade local. De pessoas reais, que são envolvidas com as suas igrejas locais. Isso é muito complicado. Por isso, queridos, que esse púlpito aqui, vocês já devem ter percebido isso de 2 anos para cá, quando vocês ouvirem falar que outra pessoa vai ocupá-lo, que alguém vem cantar alguma coisa aqui, vocês podem ter a certeza que, no mínimo, são pessoas que têm um compromisso muito grande com as suas comunidades locais. Porque para o itinerante é muito fácil. Ele não vive os dramas da igreja local. Ele não sabe exatamente aquilo que a gente está enfrentando. Aí ele vem, fala um monte de coisa. Deixa a liderança da igreja local em maus lençóis. E vai embora e ainda leva uma oferta da igreja. Então, eu acredito que a minha função como pastor, além de alimentar, de cuidar, de pastorear, pastor também tem a função de proteger. Então, quando vocês ouvirem a gente falando que tem alguém que vai ocupar esse púlpito aqui, que não sou eu, ou o pastor Marco, vocês podem ter certeza que é alguém que pelo menos que tem comprometimento com a sua igreja local, com o reino de Deus. E a gente tem vários exemplos para isso, né? Recentemente a gente recebeu aqui o Tiago Viana. Canta e o Brasil todo com o seu violão, vai para lá, vem para cá, tem CD gravado, DVD, faz isso e aquilo, mas é diácono da igreja dele. Professor da escola dominical, responsável pelos adolescentes, engajado com a igreja local. Recebemos aqui no aniversário da igreja uma irmã chamada Raquel Novaes. Uma irmã que enche qualquer auditório no Brasil, que ficar sabendo que ela vai cantar, as pessoas vão mesmo. Mas uma irmã que chegou aqui e disse, pastor, eu vim aqui para somar. Eu vim aqui para cooperar. E na terça-feira, olhando as redes sociais, estava lá uma foto da casa dela, esperando o meu pequeno grupo para começarmos a reunião. Porque ela pode cantar no Brasil inteiro, mas ela tem um ministério que dá autoridade na igreja local. Cuidando de um pequeno grupo, ensinando para crianças, aconselhando casais, pregando a palavra, muitas vezes, inclusive. Domingo que vem a gente vai receber aqui de manhã Gladir Cabral. Cantor, compositor, pastor de uma igreja. Tem ovelhas. Cuida dessas pessoas. Então é muito importante a gente levar isso em consideração. Porque o nosso ministério, gente, ganha autoridade no lugar onde nós somos conhecidos. Porque ter autoridade onde ninguém nos conhece é fácil. O grande desafio é ter autoridade no lugar onde estamos inseridos. Febe nos ensina isso. Ela era uma mulher de ministério na igreja de Cencreia.
Tinha alguém em Corinto procurando Febe? Ah, ela pode ser encontrada sim. Pegue 16 quilômetros aqui, você vai chegar num distrito, tem uma igreja lá, tem um endereço, tem uma rua, tem um número. Você vai chegar lá, você vai perguntar por Febe, alguém vai dizer, claro, Febe, diaconisa nossa aqui, ela serve ao Senhor entre nós. Pode ficar aguardando aqui que ela já vai aparecer. Por quê? Ela era uma bênção, aonde quer que ela passava. Mas ela tinha um ministério consolidado na sua própria igreja. Segunda grande lição que nós aprendemos com Febe, a mania dela de servir, é que servir, queridos, é uma excelente oportunidade para aquilo que eu estou chamando aqui de a conspiração da comunidade. Eu li um pastor que escreveu, ele usou essa expressão para Romanos 16. A conspiração da comunidade. E o que é que eu chamo aqui de conspiração da comunidade? Notem que Febe foi profundamente abençoada pelo movimento intencional do apóstolo Paulo e da igreja. Paulo colocou nas mãos dela uma carta de recomendação, para que chegando no meio das pessoas, em qualquer lugar que ela passasse, ela pudesse dizer, olha só, eu estou aqui recomendada por Paulo. E na carta de recomendação, Paulo dizia assim, recebam muito bem essa irmã, cuidem bem dela. E aí a comunidade se unia para abençoar Febe. É isso que eu estou chamando de conspiração da comunidade. Meus queridos, se tem uma maneira da gente vencer os desafios, é apoiando um ao outro. É somando forças para abençoar e para fortalecer a vida uns dos outros. É assim que a gente vai conseguir. É assim que a gente vai vencer. É assim que a gente vai ultrapassar barreiras. Eu sempre digo para as pessoas que me perguntam, mais recentemente para os pais, dos adolescentes que estão saindo aí para fazer vestibular, vivendo a real possibilidade de sair de casa. Eu tenho dito a eles e sempre afirmo a mesma coisa. Povo de Deus jamais está sozinho em lugar algum. Povo de Deus pode chegar em qualquer lugar, que ele vai ser acolhido, que ele vai ser abraçado, que ele não estará sozinho, o povo de Deus estará com ele. Eu mesmo tive a oportunidade de recomendar a vários irmãos. Uma vez recomendei a uma menina, uma jovem, que precisava fazer um vestibular em Londrina. Eu liguei lá para um pastor amigo e disse, olha, receba esta família por mim. O pai da menina era ateu. Deve ser até hoje. E aí, onde que o rapaz ateu ficou com a família hospedado quando foi fazer o vestibular da menina em Londrina? Na casa do pastor. O mesmo pastor que recentemente recebeu o Franz, que também foi a Londrina, falei com o pastor, falou, está indo aí um moço da nossa igreja, eu gostaria muito que você o acolhesse. O pastor recebeu o Franz na casa dele. Porque o povo de Deus nunca está sozinho. Uma vez eu comentei uma jovem que ia fazer vestibular em Brasília. Liguei lá para um pastor. Aquele pastor recebeu aquela menina na casa, quase uma semana, levou ela para fazer as provas, deu todo o apoio que ela precisava, porque povo de Deus não está sozinho. Mas uma das experiências que mais chama a minha atenção foi a experiência que a dona Cida viveu. Dona Cida era uma irmã de uma igreja que fui pastor em Americana. Mas ela era uma irmã daquelas que não eram muito frequentes à igreja. Ela ia à igreja, mas ela não era membro, não tinha se batizado, não tinha feito profissão de fé, e ela ia muito pouco à igreja. Sempre estava por ali, mas ia muito pouco. Dona Cida vivia uma vida muito modesta, muito simples, até que num determinado momento ela teve a oportunidade de trabalhar numa empresa, que era de uma empresa que vendia fotos de formatura. Sabe como é, né? Você tira as fotos na formatura e depois alguém bate lá na sua casa para vender as fotos da formatura. Dona Cida arrumou um emprego desse. Primeira semana de trabalho, a empresa chegou para ela com a passagem comprada e disse, Dona Cida, a senhora vai para Ponta Grossa, no Paraná. E ela ligou para mim, pastor, ore por mim. Ore por mim porque hoje à noite eu vou pegar um ônibus para Ponta Grossa. Nós estamos em julho, lá no Paraná é muito frio, e eu vou passar ali uns 10 dias tentando vender. Mas eu nunca saí da minha casa, pastor. Eu nunca peguei um circular sequer. Eu nunca saí fora do estado. E agora como é que eu vou ficar 10 dias lá em Ponta Grossa? Eu disse, Dona Cida, nós vamos orar sim, mas se a senhora me permitir, eu gostaria de indicar a senhora, recomendar a senhora para um pastor lá da cidade. Ah, pastor, se o senhor puder, liguei pastor Marcos. Até hoje é pastor da igreja presbiteriana, primeira igreja presbiteriana de Ponta Grossa. Marcos, Arthur, tudo bem? Olha só, tem uma pessoa da nossa igreja que está indo para aí, nunca saiu de casa, está indo para trabalhar, assim, assado. Ele falou, Arthur, me passe o contato dela e fique tranquilo, nós vamos fazer o que for possível para ela. Eu falei, obrigado. Dona Cida foi, não tive mais notícias. Dali uns 15 dias, Dona Cida voltou, me procurou.
entrou na minha sala quase que correndo, dizendo: pastor, eu quero me batizar. Agora eu quero fazer profissão de fé. Falei: dona Cida, o que foi que mudou lá no Paraná? Pelo jeito a irmã teve uma experiência com Deus lá, né? Deve ter passado muito apuro, nunca saiu de casa, passou muito apuro, voltou desejosa por fazer logo a profissão de fé. Ela disse: pastor, não foi isso. Quando eu cheguei, pastor, naquela rodoviária, na quinta-feira de manhã, havia um casal com um papel escrito meu nome, pastor. E o único lugar onde eu tinha visto meu nome escrito em algum papel era em Cobrança. Na hora que eu vi um casal com um papel escrito meu nome, eu pensei: me acharam aqui. O pessoal da Cobrança me encontrou aqui. Pastor, aquele casal me recebeu, me abraçou, não me fez perguntas. A única coisa que eles fizeram foi colocar dentro do carro deles. Não me levaram para o hotel. Me levaram para a casa deles. E na casa deles eu fiquei hospedado aqueles 10 dias. E eles programavam a rotina deles de tal forma que eles pudessem me deixar no bairro tal. E depois eles iam me buscar. E eu não tive uma preocupação, pastor. Deram blusa porque eu não levei roupa suficiente por causa do frio. Estava acontecendo lá uma semana de oração na igreja. E eu fui em toda a semana de oração, pastor. E eu pensando: aqui não vem nem na escola dominical, né? E eu fui a semana inteira, pastor, e depois da reunião de oração o povo fazia uma sopa por causa do frio, e todo mundo sentava e comia sopa, e uma maravilha. Pastor, eu fui acolhida ali como alguém que realmente é filho de Deus. Consegui fazer o meu trabalho e estou de volta. E eu quero me batizar. Amém, dona Cira, Deus abençoe. Porque o povo de Deus não está sozinho em nenhum lugar. Basta estabelecemos a rede. Basta um contato, uma palavra. Mas quando o povo de Deus conspira a favor da comunidade, coisas maravilhosas realmente acontecem. Por fim, servir é ainda o exercício de lutar por causas que extrapolam as causas que a gente tem aqui dentro da igreja, normalmente. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que Febe se importou por uma causa que não era necessariamente a dela. Vocês viram o que diz o final do versículo 2? Paulo dá um testemunho fantástico, dizendo assim: olha, ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Teoricamente, aquilo não era um problema de Febe. Teoricamente, Febe não precisaria se importar com aquilo. Não é essa cultura que a gente vive hoje? Do individualismo, cada um com seus problemas. Aquilo não é um problema meu. O que aconteceu na França não tem nada a ver comigo. Eu abro a torneira da minha casa e ainda sai água potável. Ufa, ainda bem que eu não estou lá em Mariana, né? Governador Valadares, ainda bem que eu moro aqui. Com aquele sentimento de que as coisas que acontecem longe de nós não nos afetam. Mas afetam. E aqui, quando eu falo sobre isso em Febe, irmãos, eu me lembro necessariamente de Obadias. Vocês se lembram, nosso segundo ilustre desconhecido? Obadias foi um homem que durante o reinado de Acabe e de Jezabel protegeu pelo menos 100 profetas de Deus, escondendo-os na caverna de 50 em 50. E agora, Febe é que tem esta oportunidade de proteger os apóstolos e proteger inclusive Paulo. Por isso é que eu estou dizendo que servir é o exercício de lutar por causas que extrapolam as paredes da igreja. Por causas que acontecem próximas a nós. E aí nós temos 2 exemplos bem claros para a gente. O primeiro deles é que sábado que vem tem um projeto a oferecer. Friamente, teoricamente, não é problema nosso. O que as pessoas estão vivendo naquele lugar cheio de necessidades lá em Itapetininga, você vai dizer assim: isso aí não é problema meu. Isso não é servir. Servir significa que eu preciso lutar por causas que estão fora da parede. Como que você está se preparando para se envolver com o projeto Oferecer? Você vai lá sábado? Tem uma contribuição para fazer? Das necessidades que foram levantadas, algumas delas. Você pode ajudar? Aquilo que você tem em dobro na sua casa, não está usando mais há tanto tempo, entulhando o seu quartinho da bagunça, não pode ser oferecido? Está aí um exemplo prático para isso.
O segundo exemplo prático é que a igreja se mobilizou já essa semana através dos jovens para levantar água e produto de higiene para enviar lá para Minas Gerais, Governador Valadares, mais especificamente. A campanha terminaria hoje, porque seria enviado amanhã. Por isso que foi uma campanha tão rápida. Muitos talvez nem estejam sabendo. Mas hoje nós ficamos sabendo que a campanha se estenderá por mais uma semana. Então você tem até sábado que vem para fazer alguma doação. Traz aqui para a igreja, horário comercial. Água, material de higiene, pessoal. Tudo que for arrecadado vai ser enviado dia 30 para Governador Valadares. São oportunidades de exercitarmos a luta por causas que estão fora da parede. Febe se envolveu com isso, porque ela entendeu que isso era extremamente importante. Extremamente importante. Certa vez, nós tínhamos um pequeno grupo na nossa casa, não tínhamos filhos ainda. Começamos um pequeno grupo, basicamente de jovens, e toda terça-feira à noite nós nos reuníamos e estudávamos um livro muito prático. E uma das lições era sobre justamente fazer o bem a alguém. A generosidade, a benignidade. E enquanto eu preparava aquele estudo para compartilhar com o nosso grupo de 10 pessoas, eu fiquei incomodado a pensar como que nós poderíamos tornar aquilo prático para a vida das pessoas. No domingo anterior, recebemos na igreja a visita de uma capelã da capelania hospitalar daquela cidade, capelã evangélica. Enquanto ela foi dar o seu testemunho sobre o trabalho da capelania hospitalar, ela disse o seguinte: olha, o hospital municipal está falido, não tem recursos para nada, nós estamos precisando urgentemente de fraldas geriátricas. E aquilo de imediato fez sentido no meu coração. Falei, tá aí uma coisa que a gente pode ajudar. Nós vamos falar sobre generosidade, nós vamos falar sobre ajudar o próximo. Vou desafiar o pessoal do grupo a doarmos fraldas geriátricas para atender a necessidade da capelania hospitalar. Chegando na terça-feira, reunimos o grupo, fiz o estudo e no final eu disse assim, bom, agora nós vamos exercitar aquilo que aprendemos. Eu quero fazer um desafio aqui para cada pessoa do grupo doar pelo menos um pacote de fraldas geriátricas. Só aqui, se nós doarmos um cada um, nós teremos 10 pacotes de fralda. Mas queria desafiar também vocês a pedirem para mais alguém. Peça para mais alguém, vamos ver se a gente consegue juntar uma quantidade de fralda geriátrica. Falei, olha, converse, peça para alguém. E saímos da reunião com aquele desafio. No outro dia de manhã, o telefone já começou a tocar. Pastor, consegui 2 pacotes. Um outra pessoa do grupo, pastor, consegui 4 pacotes. Pastor, fui lá num lugar e a pessoa me deu 3 pacotes de fralda geriátrica. Falei, beleza, acho que a gente vai levantar uns 20 ou 30 pacotes de fraldas. Uma das meninas do grupo, secretária de uma construtora da cidade, secretária do dono da construtora, chegou de manhã para trabalhar com aquele negócio inflamando no coração dela. Quando a portas abertas, ela ouviu o seu chefe dizendo a outra pessoa dentro da sala, dizendo, olha, está chegando aquele momento do ano que a gente precisa fazer a nossa caridade. Aquela empresa, uma vez por ano, doava alguma coisa para alguém. Aquela ideia, princípio de doar para ser salvo. Né? Falou, olha, arrume aí uma associação, arrume uma instituição, arrume alguém que a gente possa doar alguma coisa para fazer a nossa obra beneficente neste ano. A pessoa saiu da sala do chefe, foi embora, e ela ficou naquela. E agora? Será que eu falo das fraldas ou não falo? E ela ficou ali. Ela disse que não conseguia nem... Ela levantava e sentava, levantava e sentava. Tocava o telefone, o coração dela ficando agoniado com aquilo. Ela levantou-se e foi até a sala do seu chefe, contou a respeito da mobilização que estávamos fazendo, uma pequena mobilização, para levantar algumas fraldas geriátricas. E o patrão disse assim, gostei da ideia, acho que é uma boa ajuda. Faz o seguinte então, faz uma cotação da fralda e me fale quanto é, eu vejo se é possível atender a necessidade de vocês. Aí ela foi, ligou na farmácia da cidade, uma das farmácias da cidade, perguntou o preço do pacote, eles deram. Ela voltou para o patrão e falou assim, olha, o preço da fralda é tal. Ele disse, mas o quê? O pacote, o fardo, o que é esse preço? Ela falou assim, um pacote, com sei lá, na época, quantas unidades tinha dentro do pacote. Um pacote custa esse valor aqui. Aí ele falou assim, ok, pode mandar encomendar um caminhãozinho e entregar que eu vou doar um caminhão de fralda para vocês. O patrão voltou a trabalhar e ela saiu da sala tremendo, gaguejando, não sabia o que falar. A única coisa que ela fez foi me ligar e falou assim, pastor, eu arrumei umas fraldas aqui e vou entregar na casa do senhor.
que era lá o grupo.